passivo, credora. Todas as contas aqui do passivo foram creditadas, exceto quando eu vou baixar o ICMS, ó, tem natureza devedora, eu vou retirar daqui e colocar aqui, então eu tenho que creditar para diminuir e zerar. E aqui, como está entrando, ela tem natureza credora, eu vou debitar para chegar no saldo do ICMS a recolher. O IPI. O IPI não tem aqui o que colocar, né, e nem tirar. Ah, é verdade, é verdade. Deixa eu, aqui um detalhezinho que ficou faltando aqui, a contabilização da receita, né? Olha só, eu faturei 100 mil reais, não é isso? Eu faturei 100 mil reais. Então, se eu faturei 100 mil reais, eu tenho aqui, ó, no meu ativo contas a receber. Aqui em cima, vou jogar contas a receber. Está um pouquinho apertado, vou colocar embaixo. Vou debitar contas a receber no valor de 100 mil reais. 100 mil reais. E vou creditar a conta de receita, também no valor de 100 mil reais. Na aula anterior, eu comentei com vocês que as contas patrimoniais sempre são essas, né? Ativo e passivo. As contas de resultados, elas são temporárias, né? Elas prevalecem até o dia 31 de dezembro do período. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um encontro de contas, né? Eu vou zerar essas contas e o resultado vai me gerar um lucro ou um prejuízo. E esse lucro ou prejuízo vai aqui para a conta dentro do grupo do patrimônio líquido do PL. Não é aqui o objetivo nosso, nesse caso, fazer o zeramento das contas, mas é apenas para relembrar aquilo que já foi falado. Em cima dessa estrutura, a gente pode dar o exemplo do IPI, que é idêntico, né? Que é idêntico. A única diferença é que, se eu tenho aqui, a minha venda foi de 100 mil reais, o IPI vai ser agregado a esse valor e vai demonstrar em 110 mil reais, né? Mas aqui, ele também vai ser apurado no livro de saída, o livro de entrada, e vai ter também um livro de apuração do IPI, né? E tudo isso vai ser depois transferido, né? Geralmente é integrado, a contabilidade integrada vai ser passada, todas elas, para a contabilidade, né? Para o balanço patrimonial. Pois bem, com relação ao ICMS e IPI, basicamente é isso. Eu agora passo aqui a palavra para o professor Pedro para fazer alguns comentários sobre os lançamentos e sobre os dois tributos. Ok, Marcelo. Bom, em relação ao ICMS e IPI, importante já estabelecer uma pequena diferenciação. ICMS não é um tributo de competência estadual, portanto são 27 legislações. Eles têm uma norma federal, uma lei complementar, a 87 de 96, né, que dá as normas gerais em relação a isso, na qual os estados procuram seguir isso. Né? Tem aquela questão do CONFAS, que é a reunião, né, de representantes secretários de fazenda de cada estado, né, e quem é signatário do CONFAS participa, e vão basicamente decidir sobre a questão de isenção. Né? Então, aquela questão dos incentivos fiscais, né? Se for aprovado pelo CONFAS, ele não passa por aquele problema da guerra fiscal e problema da glosa do crédito tributário de ICMS, que hoje é muito comum, né? Por exemplo, em São Paulo, quando o contribuinte de São Paulo adquire mercadoria de outro estado, né? Principalmente se tiver estabelecimento na zona fronteiriça, né? Seja lá sul de Minas Gerais, Espírito Santo, é comum haver o questionamento do crédito. Por quê? Como o tributo lá não foi recolhido a alíquota efetiva e o contribuinte aqui em São Paulo toma o crédito pela alíquota integral, né, ele questiona dizendo que, na verdade, o crédito ICMS tem que ser pelo valor efetivo, tendo em vista que lá, né, na origem, foi recolhido a um valor menor. Então, isso é a motivação das guerras fiscais entre os estados, porque tem muito estado para poder atrair investidor, reduz realmente
a tributação, seja através de financiamento, seja através realmente de redução efetiva da carga tributária. Então, exemplo nós temos em Fortaleza, temos na Bahia, temos em Pernambuco, no qual, para poder atrair os investimentos, há uma redução efetiva do ICMS, fazendo com que haja esse problema da guerra fiscal. Então, o que vocês perceberam em relação ao ICMS é que o que está refletido na contabilidade está refletido no livro fiscal. Ou seja, o valor da entrada, né, da saída, que é o ICMS recolhido de 18, está refletido aqui na contabilidade como passivo. O valor da entrada, que seria o crédito de R$9.000, está refletido aqui na contabilidade. Então, que é muito comum a gente ver na prática, às vezes a contabilidade está representada de uma maneira e o livro fiscal está totalmente diferente. Aí o fiscal questiona, por que está diferente? Que mágica você fez aqui, né? Então, é isso que hoje que a gente vai verificar aqui com o SPED contábil, SPED fiscal, na qual haverá substituição dos livros fiscais, e a contabilidade vai estar à disposição do fisco, esse tipo de diferença, a tendência é reduzir ou sumir, né? Então, essa questão em relação ao que a gente tem falado do ICMS. Em relação ao IPI, que é um tributo federal, né, de competência federal, e a União Federal que vai recolher o tributo, a forma de contabilização é a mesma, né? Que a gente verifica em relação à diferenciação da não cumulatividade do PIS/COFINS. Aqui é mais fácil você tomar o crédito, porque está ali na nota fiscal, né? Você tem o livro de entrada e saída que você controla isso. No PIS/COFINS não cumulativo, qual é a dificuldade? O tributo incide sobre faturamento. E o PIS/COFINS não está destacado na nota fiscal. Então, como é que você vai conseguir apurar isso? Por exemplo, eu tenho compras de empresas no Simples, tenho compras de empresas no lucro presumido, que tem um crédito de PIS/COFINS e a alíquota menor. E eu tomo o crédito a alíquota maior, de 9,25. Aqui não, aqui eu vou tomar o crédito sobre o valor que foi destacado na nota fiscal, que é o valor que está ali sujeito ao crédito, conforme determina a legislação, né? Então, o que a gente tem em relação ao IPI, que é importante a gente analisar, assim como no PIS/COFINS, também tem conceitos subjetivos. O que dá crédito de IPI? Matéria-prima, isso não tem discussão. Produto intermediário e material de embalagem. O que é produto intermediário? Né? Também é um conceito subjetivo. O que se firmou hoje no regulamento do IPI? É tudo aquilo que é consumido no processo produtivo. Então, se você conseguir comprovar que aquele item é consumido no processo produtivo, você tem direito de tomar o crédito do IPI. Caso contrário, o que é isso aí? É despesa. Você não tem direito ao crédito. Então, algumas discussões hoje que a gente tem no Conselho de Contribuintes em relação a isso. O que é produto intermediário? E para você poder conseguir fazer a prova, é necessário você ter um laudo elaborado por um perito. Porque quem vai questionar o laudo? Tem que ser um outro perito, né? Então, em algumas situações também, eu tenho até recomendado para alguns casos de PIS/COFINS também, a elaboração de um laudo para poder demonstrar para a autoridade fiscal que houve um estudo para poder tomar crédito em relação àquele item lá, para poder o contribuinte evitar questionamentos. É isso, Marcelo. É isso aí, pessoal. Não tem muito segredo, né? Claro que esses dois tributos são complexos. A gente tem teria muito mais coisa para se falar. A gente está se atendo mais à parte relativa à contabilização, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente temos lá na PET nós temos um curso de extensão, né? Só sobre chamado curso de extensão em impostos indiretos, que é só tudo sobre ICMS, IPI e ISS. São 60 horas, né? Então, 60 horas discutindo esses três tributos, né? Então, é porque tem muita coisa para se falar, né? Sem contar as operações relativas à Zona Franca de Manaus, né? As operações de importação, os regimes, os chamados incentivos fiscais, etc, etc, etc. Pois bem, vamos agora, seguindo aquele material que vocês já receberam, né, que foi enviado na aula passada, continuando aqui, nós vamos falar um pouco sobre os impostos e contribuições discutidos judicialmente, né? Discutido judicialmente, né? Aí temos aí um período aí antes do intervalo aí
mais ou menos uns 15 minutos, né?